É claro que esse clima de tensão, guerra, conflito armado gera aí impactos na economia. E sobre os desdobramentos do que a gente acabou de ver, eu converso agora com José Luiz Oreiro, que é professor do Departamento de Economia da Universidade de Brasília, a quem eu agradeço o nosso pedido de entrevista. É sempre um prazer recebê-lo aqui, professor José Luiz. Vamos olhar pelo aspecto da economia. A gente já tem falado isso desde as primeiras sinalizações, ou seja, isso aí já se estende por uns 10 dias, quando os Estados Unidos começaram a indicar que havia necessidade de retirar pessoal não essencial de bases ou do Iraque, onde tem um grande corpo diplomático americano na região. Isso já sinalizava que poderia haver um conflito armado, algo que acabou sendo deflagrado na última quinta-feira. Estamos no final da terça, já final do 6º dia seguido de conflitos. É claro que a gente olha para as vidas humanas envolvidas, mas olhando para um mapa, a gente vê muito das rotas comerciais. E o mapa hoje ganhou outros contornos, porque a gente tem aparentemente um deslocamento das tropas americanas para aquela região. Ora para apoiar Israel, ora para confrontar diretamente o Irã. Os impactos na economia, a gente está vendo que é alta no petróleo, um risco de desabastecimento ou de atraso na marinha mercante. O que a gente pode esperar, professor José Luiz, a médio e curto prazo, ou seja, para as próximas semanas, e como é que isso acaba refletindo no bolso do brasileiro médio? Porque combustível não é só gasolina, né? Ele está envolvido na indústria, no caso da Europa, da geração de energia, mas aqui no Brasil ele é fundamental, por exemplo, para o deslocamento de entregas, de alimento, quer dizer, tudo está muito conectado. Mas se a gente olhar num curto espaço de tempo, quais serão os primeiros efeitos na economia? Estou falando aí do consumidor médio. Boa noite mais uma vez. Bom, boa noite. No Brasil, para o Brasil, eu não estou muito preocupado no curto prazo, porque se a gente olhar o comportamento da taxa de câmbio, quer dizer, o dólar está se desvalorizando frente ao real. Aí ele fechou hoje a 5,50, tá? E tem uma razão muito simples para isso. O Brasil é um país exportador de petróleo, tá? Que está longe desse conflito armado. O governo brasileiro é o sócio majoritário da Petrobras, então isso atua sobre o Brasil de duas formas positivas. Quer dizer, em primeiro lugar, como o Brasil exporta petróleo, se aumentar o preço do petróleo, então aumenta o valor das nossas exportações, né? O que tende a valorizar o real frente ao dólar, né? E o segundo efeito é que, na medida que o preço do petróleo aumentam os lucros da Petrobras, e a Petrobras pode distribuir mais dividendos para o governo, o que ajuda a fechar as contas do governo. Então, assim, no curto prazo, eu não vejo nenhum grande problema sobre a economia brasileira. A questão que eu acho que se coloca no momento é saber se esse conflito vai ficar restrito a Israel ou Irã, ou se vai se ampliar, se nós vamos ter o que nós tivemos na Ucrânia, que é a guerra por procuração. Porque tanto Israel como o Irã não têm capacidade industrial para repor o armamento que eles estão gastando mutuamente nas ofensivas. Então, em algum momento, os mísseis do Irã vão acabar, como também a Força Aérea de Israel vai ficar sem mísseis para lançar no Irã. Então, assim, a guerra se acaba por si mesma, porque simplesmente, e devemos lembrar uma coisa muito importante, Israel e Irã não fazem fronteira. Então, uma operação terrestre, que é o que se esperaria numa guerra, vamos dizer assim, uma guerra normal, isso é impossível de acontecer, porque tem pelo menos 2 países entre Israel e Irã. Então, não é possível Israel mandar uma quantidade de tropas significativas para invadir o Irã, e nem o Irã mandar uma quantidade de tropas significativas para invadir Israel. O que eles podem fazer é ficar trocando mísseis, que é o que eles estão fazendo até agora. Só que isso vai durar até quando durarem os estoques de armamentos que esses 2 países têm. Uma vez acabados os estoques, bom, acaba o conflito, porque eles não têm mais o que lançar uns sobre os outros. Bom, é aí que mora o perigo, é saber se, uma vez que acabarem os estoques de munições de ambos os lados, se eles vão ser repostos com compras, Israel comprando dos Estados Unidos ou da União Europeia e o Irã comprando da China e da Rússia.
Ou se isso acontecer, essa guerra não só pode durar muito mais tempo, como ela pode escalar. Aí, se ela escalar, um cenário é absolutamente imprevisível e potencialmente catastrófico. Vou pegar aí, não que eu queira ser o mensageiro do caos, também não quero arrastá-lo para essa função, professor José Luiz, mas nessa terça-feira a gente teve um coadjuvante que começa a se comportar como protagonista, que são os Estados Unidos, né? O presidente Donald Trump subiu o tom. Essas linhas aqui mostram o deslocamento de, aparentemente, os porta-aviões que navegam com militares completos, com dezenas de aeronaves cada, e eles navegam em paralelo com outras embarcações de apoio, fora aviões de reabastecimento que estão sendo mandados dos Estados Unidos para a Europa. Aí os britânicos já sinalizaram, opa, se a situação ficou complicada, também tenho bases o Reino Unido também tem base no Oriente Médio, também aumentou seu contingente militar. A gente começou a ganhar outros contornos. Uma guerra nos Estados Unidos, que já está no meio de outro conflito, o tarifário, que já tem acenos para inflação, alta de juros e talvez uma recessão, ora aparece, ora desaparece, aumentaria custos para os cofres públicos desses gastos que os Estados Unidos, no governo Trump, sequer conseguiram cortar, vão aumentar. Isso vai gerar ali um problema para o bolso do americano médio, mas também vai criar um efeito em cadeia para o resto do mundo. É aí que eu queria chegar com o senhor. Que efeito cadeia é esse? Bom, assim, o Trump, a gente tem que lembrar que ele vai e volta muitas vezes. Inclusive na própria guerra tarifária, quer dizer, ele já anunciou um monte de medidas, depois já voltou atrás. Eu, sinceramente, não acredito que o Trump vai querer escalar esse conflito no Oriente Médio, até porque, se ele fizer isso, o Irã vai ser apoiado pela China e pela Rússia, né? E o Paquistão, inclusive, já sinalizou, né, que caso Israel opte pela opção nuclear, que o Paquistão vai retaliar em nome do Irã. Tá? Então, assim, eu realmente não acredito que os líderes mundiais, mesmo o Donald Trump, tá, vão fazer escalar o conflito a esse ponto. O Trump, como a gente sabe, é um ególatra que deseja a atenção do mundo para ele todos os dias, então todos os dias ele quer estar na imprensa. Todos os dias ele vai falar alguma maluquice. O que ele falou, acho que não sei se foi hoje ou se foi ontem, para a população de Teherã abandonar a cidade, quer dizer, fica parecendo que vai ser lançada uma bomba atômica em cima de Teherã. Tá? O que seria assim, catastrófico, porque é o início da Terceira Guerra Mundial. Quer dizer, eu não tenho nenhuma dúvida. O dia que a primeira bomba atômica for lançada, as outras vão em seguida. Tá? Então, a gente tem que impedir a todo custo que a primeira seja lançada. Tá? Então, essa fala do Trump foi de uma irresponsabilidade enorme. Agora, como a gente viu pela reação dos mercados, os mercados não deram muita trela. Ou seja, já, inclusive, tem até aquela frasezinha, o taco, né? De que o Trump sempre amarela. Tá? Então, assim, eu realmente não acredito que possa escalar. Eu acho que é mais parte da retórica do Trump do que propriamente de qualquer outra coisa. Eu não vejo interesse de nenhum país do mundo, de uma potência séria, em escalar esse conflito entre Israel e o Irã. No meu ponto de vista, o que vai acontecer é, se ninguém abastecer os dois lados, simplesmente vai acabar a munição de ambos os lados e simplesmente ele vai acabar, eles não vão mais poder ficar atirando uns nos outros. Professor José Luiz, só para a gente arrematar, como eu tenho um outro mapa aqui, vamos dar um zoom para o ponto nevrálgico do conflito, o Irã, que tem uma localização estratégica importante, milenarmente falando, né? Há mil anos ele está numa posição muito importante do globo. E aqui, olhando para a marinha mercante contemporânea, moderna, a gente tem o chamado Estreito de Hormuz, que é importante.
Para cá, a gente tem o Golfo, onde existe um trânsito fundamental de petróleo que vai para outras partes do mundo, em especial para o Oriente, para a China, que é um dos grandes consumidores de petróleo do mundo, mas tirando o combustível, também passa muito da Marinha Mercante, que entrega containers, por exemplo, da Ásia para as Américas. Para cá tem o canal de Suez pelo Mar Vermelho e pelo Egito. Quer dizer, uma confusão nesses mares aqui cria aí um nó bastante amarrado. Aqui a gente também precisa se preocupar ou estou sendo um pouco exagerado? Veja, é como eu falei, se a gente, olhando esse mapa, você não vê o Irã fazendo nenhuma fronteira com Israel. Então, se ficar confinado a um conflito Irã-Israel, eu não vejo nenhum problema econômico mais grave. O que eu vejo, sim, grave é se o negócio escalar. Se os Estados Unidos começarem a dar apoio a Israel, é possível que o Irã faça ataques de mísseis às plataformas de exploração de petróleo, por exemplo, na Arábia Saudita. Ou podem tentar fechar o Estreito de Hormuz. Aí a coisa pode começar a ficar complicada, com o preço do petróleo subindo de maneira significativa. Mas, repito, eu não vejo por que esse conflito escale. É só deixar o Irã e o Israel gastarem a sua munição, que eles não são potências industriais capazes de repor o equipamento que eles estão gastando. Então, é uma questão de dias ou semanas até ficarem zerados de estoque, e aí acaba o conflito, porque não tem mais o que um atirar no outro. Vamos torcer para que haja algum tipo de entendimento e sequer a munição precise ser gastada. Professor José Luiz Oreiro conversou conosco aqui, professor do Departamento de Economia da Universidade de Brasília. Até uma próxima oportunidade, que seja em breve e que a gente fale muito mais de guerra do que de paz. Professor José Luiz, bom restinho de semana, ótimo feriado que se aproxima, até a próxima.